Você já percebeu como certas pessoas entram em um lugar e, sem proferir palavra, parecem fazer o ar ao redor silenciar, atraindo todos os olhares? Não se trata de rosto harmonioso, de grife, de fama ou de status. É algo mais profundo, uma força tranquila que não precisa levantar a voz para existir. É um silêncio repleto de substância, uma densidade que dispensa justificativas. Vivemos numa era em que todos clamam por validação externa, mas o magnetismo mais poderoso surge da quietude interior, da serenidade de quem não tem nada a provar. O silêncio de um espírito maduro tem mais eloquência do que uma legião de argumentos. Antes de avançar, compartilhe nos comentários. Hoje começo a me erguer e deixo as distrações para trás. Este é o nosso ponto de partida. A transformação que impacta o mundo começa no silêncio de cada um de nós. Número 1, a presença de quem não se abala. Existe um tipo de mutismo que pesa mais que o som. Um silêncio imbuído de autoridade, não de arrogância, de presença, não de performance. Quem o cultiva aprendeu em seu próprio corpo que reagir diante de tudo significa entregar sua paz de bandeja a um mundo que não sabe o que fazer com ela. Basta observar. O ruído das opiniões alheias impera, mas poucos têm a disciplina de ouvir, de enxergar primeiro, de existir sem invadir. O estoicismo nos mostrou, desde os antigos, que reagir é renunciar ao próprio centro. Quando você se cala diante de um ataque, retira do provocador o poder de feri-lo. Quando permanece sereno diante do imprevisto, desmonta a arma do conflito. Esse não é um ato de fraqueza, mas a expressão de força de quem não se deixa arrastar pelas emoções alheias. Respirar antes de comentar, olhar antes de julgar. Nessas pausas habita o controle que torna qualquer alma infalível em sua lucidez. Número 2, o magnetismo de quem já se dominou. Aquela confiança silenciosa que não exibe medalhas, mas que permanece firme como rocha. Eis o magnetismo de quem aprendeu a vencer seus próprios abismos. Não há controle maior do que o domínio interno. Sêneca ensinava que a maior vitória não está no que se subjuga lá fora, mas no que se conquista aqui dentro. Cada instante em que você resistiu ao impulso de responder à raiva, de alimentar a inveja, de rebater a crítica com cólera, fortaleceu em você uma energia invisível, porém irresistível. Quem se domina transforma seu silêncio em poderoso ímã. Não precisa implorar afeto, pois já aprendeu a nutrir-se. Não busca aplausos, pois encontrou segurança em sua própria companhia. Assim, gera em quem o cerca a curiosidade de se aproximar, mesmo sem saber explicar o porquê, porque esse campo magnético nasce do acúmulo de escolhas conscientes feitas longe de plateias. Número 3, a elegância de quem não se explica. Há uma beleza silenciosa em quem dispensa justificativas. É como uma montanha que não brada sua grandeza, mas se impõe pela própria presença. Num mundo que nos empurra a provar nossa relevância, quem vive de acordo com seus princípios não corre atrás de compreensão, vive e deixa que seus atos falem. Epicteto, que conheceu a humilhação, aprendeu que a liberdade começa quando você deixa de moldar sua vida para agradar olhos alheios e passa a honrar sua própria coerência. Tentar apressar o entendimento do outro drena a energia da alma. Quem escolhe o silêncio sabe que suas sementes germinam no tempo certo. Dizer não sem hostilidade, afastar-se sem ressentimento, manter o olhar firme sem pressa de convencer. Eis a postura daqueles cuja elegância consiste em não se explicar. Número 4, o silêncio de quem não busca aprovação. Existe uma paz conquistada, jamais ensinada. Ela brota no instante em que você decide não ser mais marionete das expectativas alheias. Cada não dito sem culpa, cada retirada gentil de cenários tóxicos, cada passo sem plateia constrói uma serenidade que não grita, mas se impõe pelo peso da tranquilidade. Em uma cultura obcecada por likes, elogios e carimbos de aceitação, a dependência de aprovação externa corrói silenciosamente. Quem se liberta dessa prisão torna-se atraente, justamente por não precisar agradar. Seu semblante não exala superioridade, mas uma quietude que convida o outro a desacelerar. E, paradoxalmente, ao abandonar a busca constante por validação,
coração encontra-se cercado por relações genuínas, valorizadas pela liberdade de existir sem cobranças. Número 5. A solidez de quem permanece íntegro. Enquanto muitos gritam por atenção, há quem cresça em silêncio, sem pedir licença, sem buscar aplausos. Ser atraente em silêncio implica escolher palavras com parcimônia. Entender que nem todos os verdades precisam ser reveladas, que há profundidades que só se revelam a quem se dispõe a mergulhar por conta própria. Esse estado não é fruto de timidez, mas de maturidade. Viver sem urgência de parecer é dar peso ao próprio silêncio em vez de legitimar explicações vazias. Quem opta por esse caminho constrói uma base firme, tijolo por tijolo, gesto após gesto silencioso, e exibe uma confiança serena, imperturbável. Sua coerência repetida ao longo do tempo fala mais alto que qualquer justificativa. Número 6. O encanto de quem sabe calar-se quando está certo, pouco há mais desafiador do que permanecer mudo quando se sabe ter razão. A maioria, diante da certeza, corre para a palavra, como se cada sílaba fosse um troféu. Mas a vitória verdadeira muitas vezes se perde no momento exato em que se precisa proclamá-la. Quem guarda para si a convicção evita que o triunfo se dissipe na vaidade. Ouvir sem rebater, permitir que a verdade se sustente sozinha, é gesto de soberania interior. É permitir que o tempo comprove o que a ausência de defesa não pôde abalar. Em silêncio, a confiança põe raízes profundas e se revela mais tarde com o vigor de quem nunca precisou de microfone. Número 7. O mistério de quem não compete. A aura mais magnética não é a de quem se sobressai, mas a de quem nem se coloca na disputa. Entrar em um ambiente sem medir sua valia pelos olhares alheios, sem buscar superar alguém, é indicador de quem mudou de liga, joga consigo mesmo. Ariano, discípulo de Epicteto, exemplificava essa postura. Não desejava ser mais sábio que o outro, mas mais sábio para consigo próprio. Quem deixa de competir, escuta melhor, acolhe com genuinidade, celebra sem inveja, liberto da pressão pela vitória constante, torna-se refúgio seguro para quem se aproxima. Sua presença, desprovida de estratégia, inspira confiança e abre espaço para a vulnerabilidade recíproca. Número 8. O silêncio de quem não precisa ser visto. Já sentiu, em um salão lotado, a chegada de alguém que parecia existir sem ser notado, e ainda assim foi impossível ignorá-lo. Essa é a presença de alguém que não se mostra como vitrine, mas como raiz. Autêntico não se exibe para existir. Sua identidade não depende de plateia nem de holofotes. Viver como se ninguém estivesse observando pode soar simples, mas exige coragem. É renunciar ao impulso de publicar, de ostentar, de buscar confirmação no reflexo. É falar menos de si e escutar mais o outro, preservando espaços de pausa entre as frases. Esse tipo de pessoa não força proximidade, ela simplesmente acontece, e sua densidade emocional atrai sem que ela precise pedir permissão. Número 9. A discrição de quem já fez as pazes consigo. Há quem adentre um espaço gradualmente, observando, medindo o ritmo antes de revelar seu valor. E quando se revela, não há artifícios, apenas verdade. Essa discrição nasce daquilo que Zenão de Sitiu, fundador do estoicismo, chamou de domínio de si. Invencível não é quem subjuga os outros, mas quem controla a si mesmo. Quem não acelera o afeto alheio, mas confia no tempo para germinar. Relações atrai pela autenticidade. Não corrige interpretações precipitadas, pois sabe que o tempo é o único argumento infalível. E ao escolher revelar-se conforme sua maturidade interior, engendra laços que florescem com consistência e confiança. Número 10. A quietude de quem não deseja sempre algo. Existe uma inquietação silenciosa que corrói a alma, o desejo incessante de ter mais atenção, mais respostas, mais confirmações. Quem vive em busca constante de algo se torna estridentemente barulhento. Mas há outro caminho: mover-se pela plenitude em vez da carência, caminhar porque se está repleto e não porque se sente vazio. Diogneto, estoico ancestral, distinguia o desejo legítimo da necessidade compulsória. Romper com a obsessão por recompensa externa é ato de libertação.
Quem já se escutou o suficiente para discernir vontades genuínas de impulsos vazios, escolhe com convicção. E dessa escolha nasce a quietude que atrai por oferecer presença sem segundas intenções. Número 11. O magnetismo de quem fala pouco, nem toda palavra nutre. Muitas esvaziam. Entre falar demais e silenciar, há um espaço sagrado onde habita a sabedoria. Aquele que escolhe falar apenas quando necessário, carrega uma força rara, a contenção. Perseu de Sítio ensinava a falar pouco e só quando valesse a pena, pois cada termo proferido nessa economia ganha peso e persuasão. Quem fala menos, economiza energia e torna cada olhar atento. Suas palavras são âncoras, não ecoam em vão. Em sua companhia, as pessoas desaceleram, pensam antes de agir e absorvem a mensagem com profundidade. Essa arte da contenção não nasce por timidez, mas por convicção de que a palavra mais poderosa pode ser o próprio silêncio. Número 12. O poder de quem não se deforma para agradar você, já sorriu quando queria calar-se, concordou quando desejava questionar, cedeu diante do medo de desagradar. Adaptar-se em excesso é perder estilhaços da própria essência. Heráclito de Éfeso ensinava que viver segundo a natureza é viver segundo a verdade interior. Quem não se deforma para ser aceito, carrega uma firmeza tranquila. Não cede por temer a rejeição, mas afirma o próprio valor. Essa postura exige coragem para enfrentar mal-entendidos e rejeições temporárias, mas confere um magnetismo sóbrio. Ao recusar-se a ser venda para corpos alheios, a pessoa que permanece íntegra atrai respeito, pois está inteira e não está à venda. Número 13. O silêncio que salva do ruído alheio. Nem todo silêncio é omissão. Há um mutismo que salva, revela e protege o templo interior. Em cada conversa, absorver com consciência as palavras do outro, sem reagir por impulso, é domar o próprio fogo. Escolher em quais batalhas entrar, em quais discussões permanecer, é ato de maestria sobre si. Reagir a cada estímulo é escravidão. Filtrar o que merece resposta é soberania. O silêncio que nos salva não nasce do medo, mas da consciência de que defender hábitos e limites pessoais é preservar o que há de mais valioso, nossa paz. Número 14. O magnetismo de quem não precisa vencer. Cícero nos ensinou que suportar a adversidade com coragem e a prosperidade com modéstia é virtude admirável. Hoje muitos confundem debater com vencer, porém quem não exige o triunfo perpétuo transmite liberdade. Ao desistir da necessidade de ter sempre razão, sua energia se transforma, o corpo relaxa, o olhar aprofunda e sem esforço você se torna uma presença tranquila que acolhe em vez de disputar. Numa conversa, acolhe. Num conflito, escuta o não dito. Num relacionamento, oferece presença em vez de cobrar atenção. Essa postura, na prática, faz nascer respeito e conexão verdadeira, virtudes que nenhuma vitória declarada poderia garantir. Número 15. Alma tranquila. O maior imã chegar até aqui é sinal de que a jornada nunca foi sobre impressionar, mas sobre reencontrar-se. Alma em paz é o mais poderoso ímã, pois quem a possui não precisa se defender, provar ou convencer. Basta existir. Sua simples presença altera o clima do ambiente como brisa suave que refresca o calor sufocante. Construir essa serenidade exige alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. É renunciar a guerras internas, respirar antes de reagir, abraçar a integridade sobre a urgência. Aquele que habita seu próprio centro transforma o mundo à sua volta, ainda que em silêncio. É a forma mais elevada de poder, a soberania de quem não se sente atacado, não precisa vencer, não busca aplausos, apenas é. Parabéns por chegar até aqui. Se este texto ressoou com você, deixe seu comentário com a palavra gratidão, para sabermos que você percorreu todo o caminho. Se ainda não faz parte da comunidade, inscreva-se agora e venha explorar conosco mais ensinamentos estoicos aplicáveis ao dia a dia. Até a próxima reflexão.